com você. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar a minha vida diante de Ti nessa noite, considerando, Pai, o que a Sua palavra diz, que a unção do Santo, ela permanece em nós, lá em 1 João 2. E ela nos ensina sobre todas as coisas. E essa unção que concerne, Pai, que diz respeito às coisas para as quais o Senhor nos chamou. É nessa unção que eu estou confiando nessa noite, para falar a Tua palavra, para usar esse tempo e ministrar a Sua palavra e trazer a abertura dos olhos aos cegos, libertação aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da salvação que se chama hoje. Sim, Senhor, eu oro que o Teu Espírito de sabedoria, o Teu Espírito de vida me envolva e que o amor, que é o vínculo, o elo perfeito, seja o trilho pelo qual a gente caminha hoje à noite, porque nós, Pai, cremos que a fé, ela opera pelo amor, que a fé é o elo da perfeição, que o amor é o elo da perfeição. Nós cremos nessa atuação hoje à noite. Obrigado por abertura dos olhos do entendimento, Senhor, em manifestação na vida de cada pessoa que estará ouvindo e vendo essa live hoje à noite, Pai. Muito obrigado pelo tempo que teremos. Será um tempo grandioso, será um tempo de crescimento e um tempo de exposição. E a Tua palavra diz que a exposição, Salmo 119, 130, a exposição das Tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Então nós cremos que acontecerá exatamente assim, como a Sua palavra diz. Luz e entendimento nós receberemos, Pai, e glorificaremos o Seu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e tudo que nós fazemos é por Ti, para Ti e por meio do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entrou mais algumas pessoas aí. A minha vizinha Marisa Couto, que também esteve no nosso culto. Deixa eu aproveitar, antes de começar a palavra, algumas vezes eu anunciei para vocês aqui o comando que Deus deu ao nosso coração para nesse tempo, né, talvez um tempo não mais apropriado, que é um tempo de pandemia, nós começarmos o ministério, né, a comunidade Casa da Graça. Domingo foi o nosso primeiro culto, foi espetacular, no sentido de que Deus atuou, Ele nos surpreendeu. O espaço já é pequeno por natureza, porque a gente fez numa garagem, e a gente ainda teve que fazer a quantidade de pessoas controladas em função da pandemia, mas mesmo assim foi grandioso. A Pamela da Santa Missão ministrou louvor conosco, juntamente com um rapaz de lá e outra menina, acho que a Vitória, e recebemos uns irmãos amados, abençoados aqui, e foi muito bom, foi muito bênção. Então a comunidade Casa da Graça está oficialmente aberta. Domingo que vem será o nosso primeiro culto de Santa Ceia, e provavelmente a gente vai fazer 2 cultos, um de manhã e um à noite, em função do espaço que é pequeno e da quantidade de pessoas também, que a gente só pode comportar uma quantidade de pessoas pequena. Então a gente vai comportar uma quantidade de pessoas no culto de manhã e uma quantidade no culto à noite. O que é que você precisa fazer? A mulher colocou o nome dela, Mara. Mara, seja muito bem-vinda, Mara. Um abraço. Desculpa eu não consegui ler ali o teu usuário, o nome de usuário. O que você precisa fazer? Você que deseja vir no culto da comunidade Casa da Graça, domingo que vem, o primeiro culto de Santa Ceia. Você precisa procurar o pastor Lucimário, a pastora Maristela, ou no WhatsApp, ou no Instagram, onde tiver um direct aí, que você puder mandar uma mensagem. Pastor, a gente vai, vamos em tal horário, que aí a gente vai anotando aqui. Meu irmão Marinaldo entrou ali também, coisa boa. Família já tem um monte, né? Os familiares são uma bênção, eles estão sempre cooperando com a gente, né? Eles acreditam no nosso ministério, coisa boa, isso é muito bom. Amém? Então, como eu já orei, já cumprimentei, já conversei, e você está querendo ouvir a palavra de Deus, eu quero também começar a ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite, que é uma mensagem que tem como tema: a graça dá e a fé recebe. Sobre o que é essa mensagem? A net aqui não ajuda, a Rosa está falando. Senhor, em nome de Jesus, intervém naquela net ali para que as pessoas recebam a palavra que o Senhor tem para ministrar hoje. A graça dá e a fé recebe. O que é o cerne dessa mensagem? O centro dessa mensagem é um assunto muito buscado, procurado, desejado no meio da igreja, que é a bênção de Deus. Todo mundo quer a bênção de Deus. E para a gente discorrer, desenvolver esse assunto, eu escrevi aqui uma pequena introdução que eu quero ler com você, e depois nós vamos lançar textos, bases bíblicas para a gente entender aqui. Eu coloquei assim, a função da bênção
tem dividido opiniões no meio do povo de Deus quanto ao receber. Presta atenção. Que a manifestação de bênção, todo mundo sabe porque a Bíblia diz que Deus é abençoador, né? Mas tem dividido a opinião quanto ao receber. Eu coloquei aqui, ó. Alguns entendem que receber a bênção é uma questão determinada pelo tempo, ou seja, no tempo certo ou qualquer hora isso vai acontecer. E nós sabemos que Deus tem um trabalhar especial em relação ao tempo, né? A palavra grega que define a atuação de Deus no tempo é kairos, não é cronos, não é o tempo cronológico, mas é o kairos de Deus, ou seja, de tempos em tempos Deus se manifesta especificamente. E algumas pessoas, por isso, elas entendem que aquilo que elas vão receber, o que elas precisam receber, a bênção que elas têm desejado, buscado e até orado, vai acontecer. O que determina isso, ou o requisito para isso, a condição para isso, é o tempo. E uma hora vai acontecer. É um nível de compreensão, ou uma perspectiva, né? Outros acham que se pessoas recebem algo, é única e exclusivamente porque Deus quis dar. Né? Ah, não, talvez esse seja o conceito mais comum e mais aceito. Ah, fulano recebeu algo porque Deus quis. Quando Deus quer, né, Deus dá. Se Ele não quiser, também Ele não dá. Quando nós falamos isso, a gente na nossa ideia é engrandecer a Deus no sentido da autonomia que Ele tem, da soberania que Ele tem. Mas a contrapartida disso é que nós transferimos para Deus a responsabilidade das respostas da nossa vida. Quando a própria Bíblia diz que Deus ele é abençoador, Ele é galardoador. Por exemplo, Mateus 7,7 vai dizer assim, ó, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Essas respostas, elas são todas positivas. A Bíblia diz que de todas as promessas de Deus para nós já temos da parte dele o sim e o amém. Então todas as respostas são positivas. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, Deus já quis, Ele já quer. E o próprio Jesus, quando estava aqui, só essas coisas eu tenho um manifesto para que a alegria de vocês seja completa. Então, embora haja uma fatia importante da manifestação da vontade de Deus nas bênçãos que nós recebemos, a vontade de Deus não é a única razão pela qual alguém recebe algo ou deixa de receber. Então a gente está descartando aqui coisas, né? Eu vou ler de novo para os que estão entrando agora. A função da bênção tem dividido a opinião no meio da igreja quanto ao receber. Ou seja, todo mundo sabe que bênção tem e que Deus é abençoador. Mas a forma de receber é que uns pensam de um jeito, outros pensam de outros. Alguns entendem que receber é apenas uma questão determinada pelo tempo. Na hora própria tudo vai acontecer. Já falei. Outros acham que se alguém recebe algo é única e exclusivamente responsabilidade de Deus ou manifestação da vontade de Deus, ou seja, Deus quis, fulano recebeu, Deus não quis, fulano não recebeu. E nisso Deus tem levado a culpa de muita coisa. Ah, fulano, eu vivo quebrado, não tenho nada, porque se Deus quisesse que eu fosse bem sucedido, Ele teria me feito assim. Poucas coisas estão tão longe da verdade quanto isso, amados. Mas vamos para cá. Outros ainda acreditam que os benefícios que recebemos, na verdade, é uma conquista, produto de esforço humano ou recompensa de algum sacrifício praticado. Esse está mais longe ainda, né? Porque se nós vivêssemos na base do mérito, amados, a gente receberia pouca coisa. Se o que a gente recebesse fosse por causa daquilo que a gente conquistou, daquilo que a gente merece, eu vou te dizer, a única fração ou a única porção de benefício que nós receberíamos seria misericórdia. O que é misericórdia? É você merecer uma coisa e Deus não lhe dá. É você merecer punição e Deus lhe dá livramento, entendeu? Misericórdia, então, é isso aí. Porque senão já ia largar uma deixa aqui, mas eu vou deixar. Isso são perspectivas, as opiniões divididas sobre a questão da bênção no meio da igreja. E a pergunta para a gente começar a ministração é: uns acham isso, outros acham aquilo, lá. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre isso? E amados, eu sou um ministro bíblico, eu não sou melhor do que ninguém. Nunca que eu prego para competir com quem quer que seja. Agora, o meu zelo e o meu cuidado é para pregar aquilo que é bíblico. Porque é muito comum a gente colocar nas coisas a nossa opinião, mas eu quero muito pregar aquilo que é bíblico. Então, se nós estamos tratando da bênção, e o que divide a opinião não é se Deus abençoou ou não, mas é o mecanismo de como a gente pode receber, a pergunta fica: o que a Bíblia diz sobre isso? Eu queria que você acompanhasse comigo Romanos 8,
capítulo conhecidíssimo, né? Gostoso de ler, tantas revelações nesse capítulo. Romanos 8, versículo 32 vai dizer assim, ó. Eu quero que você leia e pense comigo, aí você vai entender. Diz assim, ó. Aquele que não poupou seu próprio filho. Aí pense comigo. Quem foi o que não poupou seu próprio filho? Quem é o filho? O que foi que aconteceu? Aqui está falando de quem? Está falando de Deus Pai e de Jesus. Aquele que não poupou seu próprio filho, ou seja, Deus não poupou Jesus, enviou, né? Vírgula, diz, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Isso é na versão NVI. Veja o que o escritor quis dizer aqui. Primeiro ele salientou, ele fez menção daquilo que para Deus que é o doador, para Deus que é o abençoador, para Deus que é a fonte. Ele fez menção daquilo que era mais significativo para Deus. Exatamente para plantar no meu e no seu coração, no nosso espírito, a compreensão de que se Deus não se absteve de dar o que ele tinha de mais precioso, que era o seu próprio filho, isso quer dizer que não existe nenhum outro problema para que Deus nos dê as outras coisas. É a Bíblia que está dizendo. Vou ler agora com as palavras de Paulo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, ou seja, com Cristo? E aqui está a diferença, você tem que estar com ele. E de graça. Então não é por mérito próprio, então não é por esforço. A Bíblia diz que dar juntamente com ele e de graça todas as coisas. A mensagem de hoje é sobre o que, pastor? A live de hoje é sobre o que? É sobre bênção. E se você não quer bênção, me dê as suas. Todos nós queremos bênção. Bênção de saúde, bênçãos financeiras, bênçãos afetivas. Nós queremos a bênção do crescimento saudável dos nossos filhos. Nós queremos a bênção do livramento deles. Nós queremos bênçãos, bênção, bênção, bênção. Todo mundo quer bênção e isso não tem nada de errado. O que a gente vai ver hoje é que a bênção não se manifesta na nossa vida apenas pelo fator tempo ou apenas pelo fator vontade de Deus, que é o que a maioria das pessoas pensam, nem muito menos por mérito. Esse aqui não é mesmo. Se fosse por mérito, se fosse por conquista, por merecimento, a coisa estava feia. Entrou mais alguém ali, Bianca Melo, minha querida Bianca, lá da igreja Santa Missão do Fragata. Um abraço, querida. Vamos passando aí para mais pessoas, para serem abençoadas com essas verdades. Então fica comigo que a gente vai começar a discorrer. E eu já vou de antemão lançar aqui o princípio. Vou falar o princípio e depois a gente vai jogar bases bíblicas para isso. Se a bênção não se recebe por mérito, se a bênção não se recebe apenas pela questão do tempo, nem muito menos por única e exclusivamente pela vontade de Deus, então como é que se recebe a bênção de Deus? Primeiro você precisa saber que Deus, ele é o abençoador, que todas as coisas que nós recebemos vêm dele. Deixa eu ler para você João capítulo 3, versículo 27. Evangelho de João capítulo 3, versículo 27 vai dizer assim: João respondeu, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então aqui por inspiração João disse, ou melhor, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa nenhuma se não lhe for dada do céu. Então ele fechou aqui nessa declaração que todas as coisas que nós recebemos, e eu estou falando especificamente sobre bênção, porque se a gente pegar esse texto, e eles são bem similares, se a gente pegar esse texto aqui, e Tiago 1,17, o que é que vai dizer em Tiago 1,17? Que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Eu não sei no que você crê, e o meu objetivo não é ficar mudando o que as pessoas creem, mas é expor a palavra, porque a palavra exposta pode libertar as pessoas. E a palavra que alcançou a minha vida diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água amarga. Isso se tratando de nós, imagina de Deus. Então as pessoas concebem a ideia que Deus provisiona tanto o bem quanto o mal. Isso não é bíblico, isso não tem base bíblica, porque de uma mesma fonte não pode sair água boa e água amarga. Salmo capítulo 5, versículo 4 vai dizer assim, que Deus é bom e não existe nele mal algum. Salmo 34, versículo 8, salvo engano, vai dizer, provem e vejam que o Senhor é bom. Está comigo? Salmo 92, 15 vai dizer, Deus é justo e não há nele injustiça nenhuma.
E lá em 1 João diz que Deus é luz e não há nele trevas. Então Deus é uma fonte muito límpida, muito clara e sem nenhum tipo de mistura. Talvez eu e você como fontes, enquanto fontes a gente tenha misturas, a gente tenha sujeiras ainda no nosso canal, né, quando a gente vai transmitir, talvez a gente não transmita as coisas tão limpas por causa da nossa humanidade. Mas eu quero te dizer, esse é um problema que Deus não tem. Na verdade, Deus não tem problema nenhum. Mas eu estou dizendo isso só para você entender que nós estamos falando que é incoerente entender que Deus manifesta tanto o bem quanto o mal, porque tudo vem dele. E isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que ele é bom e que o que vem dele é toda boa dádiva e todo dom perfeito, porque Deus não pode dar aquilo que ele não tem. Outro texto, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó: pois todos nós recebemos da sua plenitude. Amados, eu não consigo nem imaginar o que é a plenitude de Deus. Já pensou? Pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Graça sobre graça. E esses dias eu estava ouvindo uma mensagem que a base era esse texto. E ele falava que eu e você temos que crescer na compreensão de que a interação e a manifestação de Deus como fonte, exalando, jorrando, transbordando da sua plenitude, estabelece na nossa vida, se a gente crê, um fluxo de bênção que a Bíblia diz que é graça sobre graça. E para explicar isso, o pregador que eu estava ouvindo, ele usou a ilustração das ondas do mar. Ele diz, ó, é como se viesse uma onda e antes que aquela onda se complete, né, quebre completamente na praia, já vem outra onda ali. Então Deus manifesta uma onda de graça e depois uma outra onda de graça. Você está comigo? Então deixa eu lançar princípios aqui para você entender do que eu estou falando. Nós já vimos aqui que o homem não recebe nada se Deus não lhe der. Já vimos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E aqui diz que de sua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que tudo aquilo que a gente pode receber é por meio da graça de Deus. Se você tiver aí um papel, uma coisa, você anote. Se você não quiser anotar, você repita. O que faz, o mecanismo, se é que eu posso dizer assim, o dispositivo que manifesta as bênçãos de Deus na nossa vida é a sua graça. Ou seja, Deus nos dá, aquilo que nós recebemos é Deus que nos dá por meio da sua graça. E o que é graça? Graça é a disposição, a pronta disposição de Deus de nos abençoar, de nos fazer favorecidos sem nenhum tipo de mérito em nós mesmos. A definição mais primária e mais conhecida de graça é favor imerecido. Aí era aquilo que eu ia dizer naquela hora sobre misericórdia. Graça é exatamente o contrário de misericórdia. Misericórdia é Deus não lhe dar o que você merece. E graça é Deus lhe dar o que você não merece. Então, você vai ver que todos os textos aqui vão corroborar. E ele diz o seguinte, ó, que, na verdade, lançando ainda o princípio, que tudo que nós recebemos é por meio da graça. Na verdade, é Deus que nos dá sem mérito nosso. Algumas coisas para confirmar isso. Salvação, por exemplo, que tem muitos segmentos e muitas pessoas que pensam que elas vão ser salvas pelas coisas que fazem, ou até pelas coisas que elas deixam de fazer. Né? Eu nunca fumei, eu nunca bebi, nunca me prostituí, então eu vou ser salvo. Eu quero dizer, é uma bênção e é correto, inclusive, você não beber, você não fumar, você não se prostituir, mas eu quero te dizer que essas coisas não compram a sua salvação. Mas eu nunca fiz as coisas erradas que fulano, que ciclano fez. Bom para você. Nunca fumei. Eu acho que ninguém nunca devia fumar. Porque se Deus tivesse feito a gente para fumar, Ele tinha botado uma chaminé na nossa cabeça, que era para sair a fumaça. E isso não faz bem. Então eu acho que ninguém devia fumar. Mas fumar ou parar de fumar não faz ninguém salvo. Tá comigo? Você consegue entender? Salvação não é produto das esmolas ou das ofertas ou dos dízimos que eu dou. Dar esmola, dar oferta, dar dízimo, tudo isso é bíblico e isso promove sim uma resposta para a nossa vida, mas não tem a ver com salvação.
São princípios de dar e receber que Deus criou para que o fluxo da bênção financeira, da bênção da provisão, tivesse ativo na nossa vida. Mas você pode dar todo o dinheiro que você tiver, que isso não vai gerar salvação para você. Por quê? Porque tudo que a gente recebe é pela graça. E Efésios capítulo 2 vai dizer assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, pela graça ou de graça, por favor. Né? Porque a nossa salvação teve um preço muito alto, mas não foi eu nem você que pagou. Jesus pagou por ele. E depois a Bíblia diz lá em Romanos 5,17 que aqueles que receberam, o meu e o seu papel é receber. Por isso que é um dom, por isso que é um presente, por isso que é de graça, porque a gente só tem que receber. Romanos 5,17 vai dizer, porque aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça, que é o próximo tópico que eu vou falar aqui. Outra coisa que nós recebemos de graça e pela graça foi justiça ou justificação, que no contexto bíblico fala especificamente de perdão de pecados. Não só perdão, mas a anulação de todos eles, o apagar das culpas. Quando você ouvir a expressão justiça, na maioria das vezes, principalmente no livro de Romanos, não está falando sobre a habilidade de tratar igual ou de dividir por meio, de não fazer acepção. Embora essas coisas definam justiça, mas quando a Bíblia fala sobre justiça e justificação, está falando da intervenção de Deus através de Cristo para tirar toda a culpa do homem, para tirar todo o pecado do homem. E é por isso que Paulo, dizendo aos romanos sobre salvação, ele diz, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos, porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ninguém pode confessar a sua salvação se antes não tiver crido para a justiça. O que é justiça? Perdão completo de pecados. Na verdade, a sua vida ser zerada, porque justiça é a condição de você estar diante de Deus sem medo, sem inferioridade, sem senso de culpa, como se nunca tivesse pecado antes na sua vida inteira. Então, Romanos capítulo 3, falando sobre justificação como uma dádiva, diz assim, ó, sendo, pois, justificados, na minha versão diz, gratuitamente por sua graça. Romanos 3, versículos 24. O que é ser justificado? É ter sido completamente perdoado. Qual é a moeda disso? Nenhuma, porque a Bíblia diz completamente. Ismael Schumacher, meu sobrinho da Maristela, um abraço, meu querido. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Tão bom que o texto não dá lacunas, espaços, porque antes de falar da provisão da graça, ela diz que é gratuita. Ele diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Outro texto é o que eu falei aqui, Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça, o presente da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. E outro texto, Romanos 11,6, que diz, mas é pela graça, não pelas obras. E de outra maneira, a graça já não era graça. Ele está dizendo, se fosse pelas obras, a justificação, então a graça não seria graça. Eu podia até colocar aqui também Romanos 5,1, que diz, justificados, pois, pela fé. E agora sim, é que eu quero começar a outra parte dessa mensagem. Porque eu chamei a sua atenção para você entender que tudo que nós recebemos é a graça que manifesta. Ou é Deus que nos dá de graça. Não é por mérito, não é pelo tempo, não é somente porque Ele quer, é porque Ele é gracioso e Ele nos faz favorecido. Agora, vamos pensar juntamente aqui comigo. Se Deus é tão bom e tão pronto a abençoar, e Ele não faz acepção de pessoas, ou seja, aquilo que Deus deseja para um, Ele deseja para outro. Por que é que as bênçãos não estão em manifestação no mesmo nível na vida de todos? Aí entra a segunda parte dessa mensagem. Porque eu não sei se você lembra do foderzinho lá, diz assim que a mensagem é, a graça dá, mas a fé recebe. Porque o que determina se nós recebemos ou não algo, como eu já disse, não é se Deus quis ou não quis, porque Ele quis. É muito quis numa frase só, né, amados? Não é se você já tem tempo de crente suficiente, não é se você dá dízimo ou não dá dízimo, é se você está crendo.
é se você creu a ponto de receber. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho um canal no YouTube e esse canal é Acessando a Graça pela Fé. Então esse é o texto que vai responder exatamente tudo que eu estou te dizendo aqui. É Romanos 5:1 que vai dizer assim, ó: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem, ou seja, por Jesus Cristo, nós obtivemos acesso pela fé a essa graça. Então você entendeu isso? A bênção está disponível por causa da natureza de Deus, por causa da bondade de Deus. E Deus não está olhando para o que eu faço ou para o que você faz para decidir se vai me abençoar ou não, como a gente tinha aprendido no passado que uma coisa gerava a outra. Na verdade, Deus já provisionou. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou, Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Agora, se isso está em manifestação ou não na minha vida, ou na vida de qualquer pessoa, o que determina é se eu estou crendo ou não, porque a Bíblia diz que embora seja a graça, embora seja uma dádiva não merecida, embora isso esteja completamente disponível, só acessa quem crê. Falando de salvação, né, a justificação, o perdão de pecados, o texto diz: justificados, pois, pela fé. O que salva alguém? É nunca ter feito isso, é nunca ter feito aquilo. Não, é ter ouvido a palavra de Cristo e crer naquilo. Crer, isso é receber por fé. Você creu, aquilo te salva, aquilo transforma a sua vida. Você recebe porque creu. E esse é um mecanismo, se é que eu posso dizer. É o dispositivo da recepção da bênção de Deus no meio do povo, no meio do seu povo, é se nós estamos crendo ou não. Então o texto vai dizer: justificados, pois, pela fé. O preço já foi pago, alguém pagou. Eu tenho falado repetidas vezes sobre isso. A questão do pecado não podia ser ignorada, tinha que ser punido. E foi. Jesus recebeu as nossas culpas. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele resolveu o problema. E agora, para que eu não fique dentro de um problema que Jesus já resolveu, o que é que eu tenho que fazer? Receber pela fé aquilo que Ele fez. Jesus levou as minhas culpas para que eu fosse inocente. Então eu vou me ver a partir de hoje como alguém inocente. Isso é um posicionamento de fé. Eu vou me considerar como alguém inocente. Por isso que Paulo dizia: considerai-vos, pois, mortos para o pecado. O que ele estava querendo dizer quando ele dizia considerai-vos, pois, mortos para o pecado? Ele estava dizendo assim: nem eu, nem mesmo Deus pode fazer por você essa parte, que é crer. Deus me considere perdoado. Não, Deus já lhe considerou perdoado quando enviou Jesus. Deus já lhe considerou morto para o pecado quando Ele fez Jesus pecado por nós, que a gente vai ler daqui a pouco em 2 Coríntios 5:21. Então eu não posso dizer: Deus, faça com que eu me considere morto para o pecado. Não, eu tenho que me posicionar dentro dessa verdade. E o nome disso é receber por fé. Então nós estamos aprendendo sobre a bênção de Deus. Deus está pronto a abençoar a todos, mas só recebe aqueles que creem. É como se a prateleira, eu estou usando uma linguagem ilustrativa para a gente entender. É como se a prateleira do céu tivesse cheio de todas as coisas que nós precisamos. E realmente está, porque Paulo diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção lá, nas regiões celestiais. Agora, o portal que importa, eu e minhas redundâncias, né? O portal que traz as coisas do céu para a terra é a fé. Porque o texto diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, Efésios 1:3, nas regiões celestiais. Agora, aquilo que já está pronto nas regiões celestiais só vai se manifestar aqui nas regiões terrenas se a gente crê. É a fé que aciona essas coisas. Então, a graça dá, mas a fé recebe. Tudo está disponível. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, salvo engano, vai dizer assim: visto que pelo seu divino poder já nos foi dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, falta alguma coisa? Não. Deus já deu tudo em Cristo. E o que é que falta? A gente crer a ponto de receber. Ou a gente receber por meio do crer. Reformulando a resposta. Você está comigo? Então deixa eu continuar aqui. Entendeu que o princípio é esse? Isso responde à tensão sobre a bênção no meio do povo de Deus. Porque o povo, nós já sabemos que Deus é abençoador. Mas o que divide é, o que é que aciona essa bênção? É o tempo? É o mérito? É a vontade de Deus simplesmente? Não. É se eu creio a ponto de receber.
Deixa eu mostrar para você um exemplo bíblico disso. Uma história de... Não tem quase como não falar de fé e não usar esse texto como exemplo. E eu queria que você ficasse bem ligado comigo, ligasse o seu coração com essas verdades, para que você possa ser ministrado, porque eu tenho certeza que nesse momento existem coisas, montanhas, que são passíveis de serem movidas pela fé, que necessariamente precisam ser movidas pela fé. E agora eu estou fazendo isso aludindo ao texto de Marcos 11, 23, que diz: qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Marcos 11, 23 e 24. Eu queria usar como exemplo aqui o texto de Marcos, capítulo 5, e falar a partir do versículo 24 sobre uma mulher que a Bíblia denomina como a mulher do fluxo de sangue. Muita gente já deve ter ouvido essa história. Trata-se de uma mulher que num tempo da sua vida ela estava bem de vida, né? Ela tinha finanças, ela estava resolvida nessas áreas da sua vida, mas ela tinha um agente comprometedor do seu bem-estar, que era falta de saúde. E a doença que ela tinha não era qualquer doença, ela tinha um fluxo contínuo e constante. Toda mulher sabe que o fluxo feminino, né, mensal, ali, menstrual, é um troço incomodativo, né? Muda o hálito, incha a barriga, umas têm muita cólica, outras têm menos, tem um mês que tem mais cólica do que o outro, mas genericamente falando, ficam pálidas, fracas, porque nada mais é do que perder sangue, e perder sangue diminui a oxigenação do corpo e faz com que a gente fique fraco. Agora você pense isso durante 12 anos. Era o quadro dessa mulher. Pastor, nós estamos falando sobre o quê? Sobre a prontidão que Deus tem de nos abençoar por ser um Deus gracioso, e tudo que nós recebemos é por sua graça, é a sua graça que dá, mas da necessidade ou da condição ou do requisito de se apropriar dessas coisas por meio da fé. Veja essa história. Marcos capítulo 5, versículo a partir do 24 vai dizer assim, ó: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 25, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Versículo 28 diz, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele, preste atenção nessas observações interessantes, na mesma hora ela foi curada, e no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão aglomerada, não tinha Covid, né? Aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se a seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele, Jesus, lhe disse, filha, preste atenção nesse outro princípio interessantíssimo. Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre de todo sofrimento. Só um minutinho que a gente está fazendo aqui uma obra. Deu. Pronto. Contra a regra. Mas de vez em quando, que a minha esposa estava migrando aqui da cozinha para o quarto e tinha que passar aqui no estúdio. Nosso estúdio. Fica comigo para você entender essas verdades aqui. Preste atenção. Um quadro bem adverso que
Provavelmente você já deve ter vivido alguma coisa parecida, talvez não nesse nível, mas algo passivo de necessidade de uma resposta. Tem alguém ali, JC Solange, um abraço, seja bem-vinda, querido. Amados, aqui tem nesse texto a ministração das mais específicas de como se acessar aquilo que a graça já provisionou. Porque Jesus, a Bíblia diz em João 1,17 que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. E Jesus era a graça na terra. Ele era a fonte da cura, ele era a fonte das respostas, ele era a fonte do milagre. E a Bíblia diz que aquela mulher, deixa eu encontrar aqui, no versículo 27, no 26 diz que ela já tinha gastado tudo e não melhorava. No 27 diz assim, ó, quando ouviu falar de Jesus, perceba que tudo que nós recebemos é a graça que dá, mas para acessar aquilo nós precisamos de fé. E Romanos 10,17 diz assim, ó, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não sei quanto aos outros lugares aí, as pessoas que estão nos vendo na live, eu sei que tem gente de Caicó, tem gente de Cajazeiras, tem gente de Pelotas, tem gente de Juazeiro, tem gente de Iguatu. Eu não sei como estão esses lugares, mas aqui na nossa cidade, mas eu trabalho dirigindo e eu transporto muitas pessoas diferentes por dia, mas elas são unânimes numa coisa só. Elas estão apavoradas. Elas estão assustadas com a função do coronavírus e eu não estou aqui para minimizar nem desprezar essa realidade adversa. Eu estou apenas aqui para dizer que grande parte, uma grande fração do desconforto, do medo, do apavoramento que as pessoas têm apresentado é porque já foi gerado no coração delas uma fé negativa. Claro, nós temos um inimigo a lidar, nós temos um enfrentamento sério para se fazer. Mas se nós estivéssemos ouvindo a coisa certa, e a coisa certa não é negar que existe um problema. A coisa certa é tratar com o problema com fé, é tratar com otimismo e não apavorando, e não... veja que essa mulher aqui, ela já estava convencida do contrário, porque a experiência, as repetições negativas, tinha implantado nela um conceito já, uma ideia de que dificilmente aquele quadro mudaria. Mas só que de repente apareceu um homem que curou um coxo, que cuspiu no chão, fez lodo e curou um cego, que chegou na casa de uma mulher ou de um homem chamado Jairo, onde a filha estava morta e ele ressuscitou, que pegou um homem de uma mão ressequida e curou, que encontrou 10 leprosos e mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote porque eles receberam cura. E diga-se de passagem, apenas um voltou para agradecer. Então, ouvir sobre essas coisas começou a gerar fé, a ponto dela dizer, e eu estou parafraseando a mulher do fluxo de sangue agora, a ponto dela dizer assim, se ele fez com elas, pode fazer comigo também. Porque ela ouviu a coisa certa, ela ouviu palavras de esperança, ela ouviu palavras que abriam uma nova perspectiva dentro de um quadro de muito adverso e de longos dias, anos na verdade a Bíblia diz. Então ela ouviu falar sobre Jesus. Quando ela ouviu falar, o que foi que aconteceu? Fé começou a ser gerada, porque Romanos 1,17 se cumpriu ali, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É 1,17 ou 10,17? Vocês podem me ajudar aí depois, confirmar para mim, tá? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem da graça, a mensagem da salvação. Bom, glória a Deus. Então, deixa eu ver que hora é essa. Tá bem na hora pra gente encerrar. Teve um probleminha aqui, infelizmente. Olha só. Diz que ela ouviu falar sobre Jesus. Fé foi gerada no coração dela. Fé foi gerada em seu coração. Só que, nós estamos falando sobre o quê? A graça dá, a fé recebe. Ela entendia, quando ela começou a ouvir, ela sabia que Jesus era a fonte das suas respostas. Mas ela sabia que ela precisava apossar-se disso pela fé. E isso é também um cumprimento de um princípio que eu quero que você receba com seu coração, com seu espírito. Amados, o que a Bíblia diz é que
Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. O princípio é que aquele que precisa tem que ir à fonte. Se você está com sede, a água não vem até a sua boca, você tem que ir nela. E essa mulher entendia, esse homem não vai vir até mim, eu tenho que ir até ele. Porque ela estava dentro de casa, ela não estava nos lugares onde ele passava. Ela estava no ambiente da sua casa. E havia todo um contexto cultural desfavorável. Se você olhar para a cultura judaica naquele tempo, primeiro, mulher e ninguém era quase a mesma coisa. E uma mulher menstruada, então, era nada mesmo. Porque a Bíblia diz que, a Bíblia chamava aquele tempo ali, que a mulher passava no seu ciclo mensal, chamava de imunda. De forma que se a mulher tivesse que sair, ela tinha que se anunciar na rua como alguém que tinha aquele problema, para que ninguém tocasse nela, porque se tocasse, ficaria cerimonialmente impuro também. Então, quando uma mulher menstruada obrigatoriamente precisava sair do contexto da sua casa, ela tinha que sair gritando, imunda, imunda, mas ela não estava xingando outra pessoa, ela estava falando sobre ela mesma, que ela estava numa condição de não poder ser tocada. Então tinha todo um contexto cultural onde a mulher era desvalorizada, onde uma mulher sangrando era uma mulher imunda, mas ela sabia que para se apossar da graça, ela precisava de uma ação de fé. Isso não tem nada a ver com legalismo, isso não tem nada a ver com troca, com permuta, é apenas o princípio bíblico de se receber por meio da fé. Tanto que eu li aqui, pela graça sois salvos por meio da fé. Justificados, pois, pela fé. Está comigo? É a única coisa que nós precisamos, é crer. E aí ela rompeu com seus próprios limites, talvez fraquíssima fisicamente, imaginando que podia ser resistida e até maltratada pela multidão, mas ela estava obstinada, ela tinha convicção, ela estava plenamente convicta de sair daquele problema, porque ela estava diante daquele que era a sua cura. Então ela começou a fazer o outro passo da construção da fé, que é verbalizar. 2 Coríntios 4,13 diz, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso é que falamos. E ela começou a dizer, se eu tão somente tocar nele, serei curada. Se eu tão somente tocar nele, serei curada. Amor, lê para mim esse comentário aí da Rossi, para depois eu saber do que ela está falando, porque agora eu não consigo ler, senão vou me distrair. E ela começou a cumprir aqui, amados, o segundo passo da construção da fé, para se apossar daquilo que é dado de graça. Primeiro ela ouviu, fé foi gerada. A segunda coisa, falar aquilo que crê. E a Bíblia diz que, outras versões diz que ela dizia consigo mesma, outras versões diz que ela pensava, mas na verdade ela começou a verbalizar e a falar e a dizer, eu preciso tocar nele. E quando tocar, serei curado. Ela vislumbrou como ela receberia. Ela não disse, ele vai ter que vir a mim e dizer, filho, seja livre. Não, se eu tocar, serei curado. E isso foi o combustível para ela enfrentar a multidão, para ela se livrar do medo, das limitações e dizer, eu vou até esse homem. Veja que coisa interessante. 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque dizia, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Versículo 29 diz, imediatamente, não é daqui a 8 dias, né? Foi imediatamente. Imediatamente depois de tocar, ela ficou curada. Deixa eu encontrar aqui que eu me perdi um pouquinho. Ajuda o Senhor. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Preste atenção. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído dele poder. Perceba que a nossa atitude de fé faz com que saia poder de Jesus. Fique ligado com isso. Nunca o mérito vai ser nosso. Sempre a fonte do milagre é Jesus. A fonte da cura é Jesus. A fonte do perdão é Jesus. Ele é a fonte das manifestações das bênçãos. Ele é a fonte. Sempre vai ser. Ah, fulano tem um mérito disso. Não. Ele é a fonte. De forma que ele disse, saiu de mim poder. Mas quando Jesus se dirigiu a essa mulher, ele não disse, eu te curei. Embora ele soubesse que saiu o poder dele, ele sentiu que saiu o poder dele. Mas ele, se despedindo dele, ele disse assim, então ele lhe disse, filha, versículo 34,
filha, vá, a sua fé te curou. Percebe, amados? Eu digo, Jesus é a graça de Deus e tudo que nós recebemos é por meio da sua graça, mas é a fé que acessa. Jesus podia espiritualizar e dizer assim, oh, que bom que você tocou em mim porque saiu poder de mim. E de fato saiu. O que Jesus estava mostrando ali é um princípio. Qualquer pessoa que toca em Jesus sai poder? Não. Qualquer pessoa que toca com fé. Porque quando Jesus se dirige a ela diz, filha, a sua fé lhe sarou. Essa é a nossa mensagem de hoje. A questão da bênção de Deus no meio do seu povo é que Ele é que dá. Ele é o doador das bênçãos. Está comigo? Agora, Ele não tem filho predileto, nem está fabricando as bênçãos, porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Se é saúde, isso tem lá. Se é provisão financeira, Deus já nos abençoou. Se é qualquer outro tipo de bênção que você precisa, isso já foi provisionado. Efésios 1:3 vai dizer isso de forma muito clara. Agora, para que a gente acesse essas coisas, a gente precisa crer. E o crer começa por ouvir. Você está agora ouvindo essas coisas, fé está sendo gerada. Você está ouvindo essas coisas e está pensando naquilo que tem se levantado contra você como um gigante. E você vai começar a dizer, mas o Senhor é maior do que isso. Aquele que está em mim é maior que o mundo. Aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Se o testemunho do homem é verdadeiro, 1 João 5:6 eu acho, vai dizer isso. Se o testemunho do homem é verdadeiro, o testemunho de Deus é maior. Se você recebeu um diagnóstico de Covid, se você recebeu um diagnóstico de qualquer outro tipo de doença, não sou eu aqui que vou dizer que não é isso. Porque a Bíblia diz que pode ser que o testemunho do homem seja verdadeiro. Mas sou eu que vou dizer, o testemunho de Deus é maior. Porque Lázaro estava morto e era 4 dias, fedia. E ele disse, Lázaro, vem para fora. Então nós não estamos aqui para, em nome da fé, menosprezar a ciência, diminuir as coisas e viver feito loucos alienados. Não, mas nós vamos viver por fé. Porque se o testemunho do homem é verdadeiro, e ele diz, você tem câncer. Se o testemunho do homem é verdadeiro, ele diz, você está falido. Se o testemunho do homem é verdadeiro, ele diz, você tem esse e aquele problema. O testemunho de Deus é maior, ele diz, você é mais que vencedor. O testemunho de Deus é maior, ele diz, eu sou aquele que suprirei todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se você tem algum problema e é enfermidade, ele diz, eu já levei sobre si as minhas dores, as suas dores e enfermidades, eu já levei sobre mim as suas dores e enfermidades no madeiro. Você está comigo? A gente não está aqui para negar os fatos, mas nós estamos aqui para vencê-los pela fé. Porque a Bíblia diz que fatalmente haverá o dia que a gente passará pelo fogo. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. A Bíblia fala sobre o dia mau, as aflições que são inerentes a esse mundo. Mas por que a nossa mensagem não enfatiza essas coisas? Porque a ênfase da nossa mensagem é que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não existe nada na Bíblia que diz que essas coisas possam nos parar. As dificuldades elas vêm, mas Deus já nos fez vencedores. As oposições vêm, mas a Bíblia diz que como águia a gente vai voar sobre e vai andar altaneiramente. Você está comigo? Então, pense num Deus galardoador. Pense agora num Deus abençoador. Pense nos depósitos do céu que tem tudo que eu e você precisamos. E pense na prontidão, no desejo, na vontade que Deus tem de nos abençoar. E agora, pastor, o que falta? Creia a ponto de receber. Chame a existência. Comece a dizer, se eu tocá-lo, serei curado. Se eu declarar, vai chegar. Se eu me posicionar, vai acontecer. Se eu resistir, vai fugir. Se eu disser saia, vai sair. Você alimenta com a fé. Você se posiciona e as coisas acontecem. Eu sou da fé. Você é da fé. Nós temos o espírito da fé. O mal não pode prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer. Covid não é maior que o sangue de Jesus. Aleluia! E ele já disse lá na cruz, está consumado, eu completei a obra e aqueles que creem vão receber isso. Salvação, justificação, com perseguição, é bíblico, mas andando altaneiramente, conquistando, avançando. Nós somos a igreja de Deus, nós não somos de igreja, nós somos a igreja, o organismo vivo, nós somos o corpo que conduz o cabeça que é Cristo, que sustenta. A cabeça está sobre nós. Você está comigo? Você já parou para pensar nisso? Que nós somos corpo de Cristo. Nós fazemos parte dele. Eu estou nele e ele está em mim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ei, se posicione crendo. Porque não existe outra forma da gente receber as coisas se não for crendo.
Pare de dar ouvido ao William Bonner, pare de dar ouvido aos canais de TV. Gaste tempo se expondo às verdades que vão gerar fé no seu coração. E fale o que você crê e não o que você está vendo. Fale o que você deseja e não o que está aparecendo. Fale o que você quer ter e não o que você tem hoje. Porque a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. A graça dá. A Bíblia diz que Jesus é a graça de Deus. E Ele já provisionou todas as coisas. Agora a fé recebe. Então receba. Porque a Bíblia diz que o nosso bom pastor é o Senhor, não nos faltará coisa alguma. E diz que Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Você sabe qual é a revelação desse texto? Deus preparar uma mesa na presença dos nossos adversários. É que quando a gente está diante de um problema, a gente está sempre esperando que o problema passe para a gente receber a resposta. Mas o que Deus quer é que a gente se posicione e receba no meio do problema. Uma mesa farta na presença dos seus adversários. Na presença da enfermidade você toma posse da saúde. Na presença da falta você toma posse da provisão. Na presença do medo você toma posse do espírito de ousadia, de intrepidez. Você está comigo? Na presença da falta de coragem, você ganha um espírito, você assume um espírito de vencedor e mais que vencedor. É assim, é isso que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. A graça dá, mas a fé recebe. Pela graça sois salvos por meio da fé. Justificados, pois, pela fé. Deus provisionou para nós a graça e a fé nós recebemos. Salmo 39.